Vocês podem acreditar que eu descobri um condomínio inteiro de casas de 3 milhões de reais construído na minha terra? E o mais incrível, quando eu apareci na reunião de moradores com os documentos originais da propriedade, a cara da síndica foi impagável. Ela achava que eu era só mais um herdeiro perdido que não sabia nem onde ficavam os limites da propriedade. Mas meu avô, mesmo 5 anos depois de morto, tinha preparado uma vingança tão perfeita que até eu fiquei chocada. Vocês não vão acreditar como essa história terminou. Fica até o final, porque essa reviravolta vai deixar vocês de boca aberta. A descoberta chocante. Meu nome é Ricardo, tenho 32 anos e até 6 meses atrás eu nem sabia que tinha herdado terras no interior de Minas Gerais. Meu avô Antônio havia morrido há 5 anos, mas como eu morava em Belo Horizonte e trabalhava como contador, nunca me interessei muito pela tal fazendinha que ele mencionava às vezes. Minha mãe sempre dizia, um dia você precisa ir lá ver as terras do seu avô, mas eu sempre empurrava com a barriga. Foi só quando recebi uma ligação da Receita Federal dizendo que eu estava devendo IPTU de uma propriedade rural que eu nem sabia que existia que resolvi investigar. O funcionário me informou, Senhor Ricardo, o senhor deve 5 anos de IPTU de um terreno de 80 hectares no município de Águas Claras. São quase 30 mil reais em impostos atrasados. 80 hectares? Eu quase engasguei com café. Isso era um terreno gigantesco. Como assim eu era dono de tudo isso e nem sabia? Peguei todos os documentos que minha mãe tinha guardado do vovô e fui direto para Águas Claras descobrir onde diabos ficava essa terra. Quando cheguei na cidade, fui direto ao cartório. A funcionária, Dona Sebastiana, me olhou com cara de espanto quando mostrei os documentos. Rapaz, você é neto do seu Antônio das Águas? Confirmei. Ela balançou a cabeça com uma expressão preocupada. Filho, você tem um problemão nas mãos. Nessa terra aí tem um condomínio inteiro construído há 3 anos. Meu mundo desabou. Como assim um condomínio na minha terra? Dona Sebastiana me explicou que o residencial Águas Cristalinas tinha 45 casas de alto padrão, cada uma valendo entre 2,5 e 4 milhões de reais. Mas como construíram sem autorização do dono? Perguntei desesperado. Aí é que está o problema, meu filho. Eles alegaram que compraram de vocês. A investigação urgente. Saí do cartório com a cabeça girando. Precisava ver essa situação com os meus próprios olhos. Dona Sebastiana me deu as coordenadas e 20 minutos depois eu estava parado na frente de um portão dourado gigantesco com uma placa Residencial Águas Cristalinas, o paraíso que você merece. O segurança me barrou na entrada. Senhor, precisa ser anunciado. Qual caso o senhor vai visitar? Expliquei que era neto do antigo proprietário da terra e precisava verificar uma questão de documentação. Ele me olhou desconfiado, mas depois de muito insistir, me liberou para uma visita técnica, acompanhado. Gente, quando entrei naquele condomínio, foi como entrar em um filme de Hollywood. Casas enormes com jardins paisagísticos, piscinas com cascata, quadras de tênis, um clube com spa, tudo construído onde meu avô criava gado e plantava milho. Era surreal demais. O segurança me levou até a administração do condomínio. Lá, conheci Patrícia Noronha, a síndica, uma mulher de uns 50 anos, toda produzida, dirigindo uma BMW branca. Quando expliquei minha situação, ela me olhou como se eu fosse um extraterrestre. Desculpa, querido, mas isso é impossível, disse com um sorrisinho arrogante. Meu marido, doutor Fernando Noronha, comprou essas terras legalmente da família Santos há 4 anos. Temos todas as escrituras, aprovações da prefeitura, licenças ambientais. Você deve estar confundindo com outra propriedade. Os primeiros sinais de corrupção. Mas alguma coisa no jeito dela me incomodou. Era muita certeza para alguém que estava sendo confrontada com documentos originais da propriedade. Pedi para ver os papéis da compra. Ah, querido, esses documentos estão com o nosso advogado, mas posso te garantir que está tudo certinho. Talvez você devesse procurar um advogado também para esclarecer essa confusão. Voltei para Belo Horizonte com mais dúvidas do que respostas. Procurei um advogado especializado em direito imobiliário, Dr. Marcos Ribeiro. Quando mostrei toda a documentação, ele ficou sério. Ricardo, pelos documentos originais aqui, você é realmente o proprietário dessa terra. Mas se existe um condomínio construído, alguém falsificou uma venda ou corrompeu autoridades para conseguir as aprovações. Decidimos investigar mais fundo. Dr. Marcos pediu uma certidão atualizada da propriedade no cartório. O que descobrimos foi assustador.
Segundo os registros, meu avô havia vendido as terras em 2019 para uma empresa chamada Águas Cristalinas Empreendimentos Ltda por apenas R$500 mil. 80 hectares por R$500 mil, quando cada casa no condomínio valia mais de R$2 milhões. Isso é claramente uma fraude, disse Dr. Marcos. Seu avô nunca faria um negócio tão prejudicial. E veja a data, março de 2019. Você sabe onde seu avô estava nessa época? Lembrei imediatamente. Vovô estava internado no hospital em coma depois de um derrame. Ele estava literalmente inconsciente quando supostamente assinou essa venda. Os segredos do vovô aparecem. Resolvi revirar a casa do meu avô que estava abandonada há 5 anos. Minha mãe tinha guardado a chave, mas nunca teve coragem de organizar as coisas dele. Quando entrei naquela casa cheia de poeira e memórias, senti uma responsabilidade imensa de descobrir a verdade. No escritório do vovô, comecei a abrir gavetas e armários. Em uma caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa, encontrei algo que mudou tudo. Dezenas de cartas que ele nunca enviou, todas endereçadas para mim. Para meu querido neto Ricardo, quando descobri sobre as terras, dizia uma delas. A primeira carta me deixou arrepiado. Meu querido neto, se você está lendo isso, é porque descobriram as terras e estão tentando roubar nossa família. Por 2 anos, homens de terno apareceram aqui querendo comprar a propriedade. Quando eu recusava, começaram as ameaças. Eles disseram que iam pegar de qualquer jeito, com ou sem minha autorização. Continuei lendo com o coração acelerado. Escondi documentos e gravações em lugares que só nossa família conhece. No posto antigo dos fundos, dentro do cano de metal que uso para pescar, tem um saco plástico com pendrives. No celeiro, atrás da terceira tábua da parede leste, tem uma caixa com contratos originais de 1987, quando ele comprou a propriedade. Meu avô havia criado um verdadeiro mapa do tesouro para me ajudar a desmascarar os ladrões. Corri para o quintal e encontrei exatamente onde ele disse. No poço, dentro do cano de pescar, estava um saco plástico com 3 pendrives. No celeiro, a caixa com documentos originais de 1987, quando ele comprou a propriedade. A vingança planejada há anos. Quando conectei os pendrives no computador, não acreditei no que vi. Meu avô tinha gravado centenas de horas de conversas com os golpistas. Ele fingiu ser um velhinho ingênuo, mas na verdade estava documentando cada crime, cada ameaça, cada plano criminoso. Em uma gravação de 2018, ouvi a voz de Dr. Fernando Noronha. Seu Antônio, o senhor não entende. Essa região vai se valorizar muito. Estamos oferecendo um bom dinheiro, mas se o senhor não aceitar, vamos ter que resolver de outro jeito. Meu avô respondeu. Dr. Fernando, essa terra não está à venda. É herança para o meu neto. A resposta foi assustadora. Seu neto nem sabe que essa terra existe, velho. Quando o senhor partir, vai ser muito fácil convencer a família que não há nada de valor aqui. E se insistirem em investigar, bem, acidentes acontecem. Tinha mais de 50 gravações assim. Eles planejando como falsificar documentos, como subornar funcionários da prefeitura, como acelerar a morte do meu avô se ele não cooperasse. Era um esquema criminoso gigantesco e meu vovô documentou tudo com a paciência de um detetive profissional. Mas a gravação mais chocante foi a última, de fevereiro de 2019. Dr. Fernando, conseguimos acesso aos documentos do hospital. O velho está em coma mesmo. Podemos proceder com a falsificação da assinatura. Tem um funcionário do cartório que vai registrar tudo sem questionar, por R$100 mil. Meu avô havia gravado até mesmo a confissão da falsificação da sua própria assinatura. Ele sabia que estava morrendo e usou os últimos meses de vida para criar um arquivo completo que me permitiria destruir toda a quadrilha. O plano de contra-ataque. Com todas essas provas explosivas, Dr. Marcos ficou eufórico. Ricardo, isso é material suficiente para desmantelar uma organização criminosa inteira. Temos falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, ameaças de morte. Mas ele me aconselhou a ser estratégico. Não podemos mostrar todas as cartas de uma vez. Vamos usar a mesma tática do seu avô, fazer eles se sentirem seguros antes do ataque final. Primeiro, marcamos uma reunião com Patrícia Noronha.
a síndica, alegando que eu queria entender melhor a situação e talvez chegar a um acordo amigável. Ela topou na hora, provavelmente pensando que seria fácil me convencer a desistir de tudo por uma quantia pequena. Mas antes da reunião, fizemos algo genial. Dr. Marcos entrou com uma ação judicial pedindo a suspensão de todas as vendas e financiamentos do condomínio, até esclarecermos a origem da propriedade. Em 24 horas, 45 famílias ficaram sabendo que poderiam perder suas casas, porque a terra havia sido roubada. O telefone da administração do condomínio não parava de tocar. Famílias desesperadas, bancos exigindo explicações, corretoras cancelando vendas. O paraíso de luxo virou um inferno jurídico da noite para o dia. A reunião decisiva. Quando cheguei para a reunião com Patrícia, ela não estava mais arrogante como antes. Parecia tensa, nervosa. Ricardo, essa situação está causando um mal-estar desnecessário entre nossos moradores. Que tal conversarmos sobre uma compensação justa? Meu marido está disposto a pagar 2 milhões pela sua parte da terra. 2 milhões por 80 hectares, que valiam pelo menos 50 milhões depois da construção do condomínio? Sorri calmamente. Patrícia, antes de falarmos em dinheiro, preciso esclarecer algumas coisas. Coloquei na mesa as escrituras originais de 1987. Essas são as escrituras originais quando meu avô comprou a propriedade. Podem me mostrar os documentos da venda que vocês alegam ter feito? Ela hesitou. Depois disse: os documentos estão com o nosso advogado, mas posso garantir que... Na verdade, eu já vi os documentos. Foram registrados em março de 2019, quando meu avô estava em coma no hospital. Bem conveniente, não acham? A expressão dela mudou completamente. O que você está insinuando? Liguei meu notebook e coloquei para tocar a primeira gravação. A voz do Dr. Fernando ameaçando meu avô. O silêncio na sala era ensurdecedor. Patrícia ficou branca como papel. Essa gravação foi feita pelo meu avô em 2018. Expliquei calmamente, quando seu marido o ameaçou pela primeira vez. Toquei mais gravações, eles planejando a falsificação, combinando suborno, confessando crimes. A cada áudio, Patrícia ficava mais desesperada. Isso é montagem? Ela gaguejou. Vocês falsificaram essas gravações? Foi quando toquei a gravação mais devastadora. A voz do próprio Dr. Fernando confessando ter falsificado a assinatura do meu avô enquanto ele estava em coma. Patrícia desabou na cadeira. Nós podemos resolver isso? Quanto vocês querem? 10 milhões? 20 milhões? Dr. Marcos respondeu friamente. Vocês não entenderam. Não queremos dinheiro, queremos justiça. Expliquei que já havíamos entregado todo o material para a Polícia Federal e que mandados de prisão seriam expedidos ainda naquela semana. Vocês acharam que meu avô era só um velhinho indefeso? Disse. Mas ele era mais inteligente que todos vocês juntos. Mesmo sabendo que ia morrer, ele preparou a vingança perfeita. A reação de Patrícia foi patética. Ela se ajoelhou, literalmente se ajoelhou, implorando clemência. Ricardo, eu tenho filhos pequenos. Foi tudo ideia do meu marido. Eu só assinava os papéis. Mas era tarde demais. A Polícia Federal já estava a caminho. A justiça, enfim, feita. Em menos de uma semana, Dr. Fernando Noronha e outros 12 envolvidos no esquema foram presos. As investigações revelaram que eles tinham feito a mesma coisa em outras 8 propriedades rurais da região. Um esquema que movimentou mais de 200 milhões de reais em fraudes ao longo de 6 anos. Patrícia pegou 8 anos de prisão por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Dr. Marcos foi condenado a 15 anos por ser o cabeça do esquema. O funcionário do cartório, que falsificou os documentos, pegou 10 anos. Todos tiveram os bens bloqueados para ressarcir as vítimas. Mas o mais satisfatório foi ver a reação dos moradores honestos quando descobriram a verdade. A maioria era gente trabalhadora que havia investido todas as economias naquelas casas, acreditando que estava tudo legal. Quando souberam que eram vítimas de golpistas, me apoiaram completamente. Organizamos uma assembleia geral onde eu propus uma solução justa. Como novo proprietário legal da terra, eu venderia os lotes para os moradores pelo valor real do terreno, sem a especulação criminosa dos golpistas.
Casas que custavam 3 milhões poderiam ser quitadas por 800 mil, o valor justo do lote mais construção. A transformação completa. Hoje, 2 anos depois daquele dia inesquecível, o antigo residencial Águas Cristalinas se chama Condomínio Vale do Avô Antônio, nome escolhido pelos próprios moradores em homenagem ao homem que desmascarou os criminosos. Mantenho uma casa lá e passo os fins de semana curtindo a propriedade que meu avô tanto amava. Os 200 milhões recuperados do esquema criminoso foram usados para indenizar as outras famílias vítimas dos golpistas e para criar um fundo de desenvolvimento para a região. Construímos uma escola, um posto de saúde e uma biblioteca pública. Tudo com o dinheiro roubado que foi devolvido à comunidade. A casa original do meu avô foi transformada em um pequeno museu da história da propriedade. Lá, preservamos todas as gravações, documentos e evidências que ele coletou. É um memorial à inteligência e determinação de um homem que, mesmo enfrentando a morte, não desistiu de proteger sua família. Dona Sebastiana do cartório sempre comenta: seu avô foi um herói. Mesmo doente, mesmo ameaçado, ele pensou em você e preparou tudo para que a justiça fosse feita. As palavras dela sempre me emocionam, porque sei que é verdade. A lição eterna. O que mais me impressiona nessa história toda é perceber como meu avô, um homem simples do interior, teve a sabedoria de documentar cada crime, cada ameaça, cada conversa criminosa. Ele sabia que não viveria para ver a justiça sendo feita, mas garantiu que eu teria todas as ferramentas necessárias para vencer. A vingança do meu avô foi perfeita, porque não foi baseada em raiva ou ódio. Foi baseada na verdade, na justiça e no amor pela família. Ele transformou 2 anos de sofrimento e ameaças em uma lição que destruiu completamente uma organização criminosa que prejudicava famílias inteiras. Hoje, quando caminho pela propriedade que quase foi roubada da nossa família, sinto a presença do vovô em cada canto. Na brisa que balança os eucaliptos que ele plantou, no som do riacho onde ele pescava nas tardes de domingo, no cheiro da terra que ele amava mais que tudo na vida. A última carta que encontrei dele dizia: Ricardo, espero que quando você ler isso já tenha recuperado nossa terra. Mas lembre-se, terra não é só chão, é história, é dignidade, é o lugar onde nossas raízes cresceram. Nunca deixe ninguém roubar suas raízes. Essas palavras mudaram minha vida. Larguei o emprego de contador em Belo Horizonte e me mudei para Águas Claras. Hoje, além de administrar a propriedade, trabalho como consultor, ajudando outras famílias que passaram por golpes similares. Já recuperamos mais de 15 propriedades rurais roubadas por esquemas parecidos. Gente, essa história me ensinou que nunca devemos subestimar a inteligência dos nossos avós. Eles podem parecer simples, mas carregam uma sabedoria de vida que nós, jovens, muitas vezes não valorizamos. Se vocês têm avós vivos, deem valor aos conselhos deles. E se vocês conhecem famílias enfrentando problemas com terras herdadas, compartilhem este vídeo. A maior lição que posso deixar é: sempre desconfiem de negócios urgentes envolvendo propriedades familiares. E documentem tudo. Meu avô salvou nossa família porque teve a sabedoria de gravar cada conversa, guardar cada papel, registrar cada ameaça. Se vocês ficaram emocionados com essa história de vingança e justiça, como eu fiquei ao vivê-la, deixem um like para ajudar mais famílias a conhecerem esses golpes imobiliários. E não esqueçam de se inscrever no canal Batalhas Vencidas e ativar o sininho, porque eu tenho muitas outras histórias reais de pessoas que venceram contra todas as expectativas. Nos comentários, me falem, vocês já desconfiaram de algum negócio bom demais para ser verdade envolvendo propriedades? Ou conhecem alguém que passou por golpes imobiliários? Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente, porque adoro conhecer as experiências de vocês. Um abraço gigante e lembrem-se, a verdade sempre vence, mesmo que demore um pouco para aparecer. Até o próximo vídeo aqui no Batalhas Vencidas, onde toda semana trazemos histórias reais de pessoas que transformaram injustiças em vitórias.